O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Vânia. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você, querida? Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Seja muito bem-vinda. Para nós é uma alegria imensa ter você para nós hoje no Zil da Gama. É um prazer muito grande. É a primeira vez, né, Vânia? É a primeira vez, aqui com vocês é a primeira vez. Né? Eu que agradeço a oportunidade da tarefa e que a gente possa conversar bastante sobre isso, né? Isso mesmo. Então, nós vamos cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando, desejando a eles uma boa noite, que sejam todos bem-vindos nessa reunião, que seja realmente proveitosa, porque a nossa irmã Vânia é do Rio de Janeiro, ela é estudiosa e tarefeira no Centro Espírita Leon Denis. Então, nós ficamos muito felizes, porque ela vai trazer para nós um tema muito importante para que a gente possa até progredir na nossa vida espiritual, não é, Vânia? É verdade, é verdade. É sobre o egoísmo. Então, nós vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre e amigo, e agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos, podermos receber
alguns ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, que nos consola, que nos orienta. Então, esses bons espíritos, nossa mentora Zilda Gama, nós pedimos que possa inspirar a nossa irmã Vânia, que vai nos trazer um assunto muito importante. É para que nós possamos fazer nossas perguntas a nós mesmos, como estamos nos encaminhando nessa vida, com o roteiro que ela trouxer, com as explicações, que nós possamos compreender realmente o valor desse importante assunto para colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, Senhor, pedindo bênçãos para todos nós, para aqueles que estão acamados, para aqueles doentes que não podem estar assistindo essa palestra, mas que recebam as bênçãos que nós pedimos nesse momento, para todos, para nós também. E que assim seja, graças a Deus. Então, nossa querida Vânia tem a palavra agora. Amiga, me diz o seguinte, até que horas? Até 8 horas? Até 20 horas? Até 8 horas, 20 horas. Tá. Você só me avisa quando estiver faltando assim, uns 5 minutos, porque às vezes eu me empolgo falando, quando eu vejo eu já estou lá atrás do horário. Tá bom? Eu te agradeço. Tá ótimo. Tá, eu te agradeço muito mesmo. Boa noite, amigos queridos. É um prazer muito grande estar aqui junto a vocês, né? Eu é que agradeço a oportunidade da tarefa, porque eu digo sempre que esses empregos a gente não pode perder, né? A gente precisa abraçar esses empregos com muito carinho, com muito amor. Então, é com muito carinho da minha alma, com muito amor da minha alma, que eu estou aqui junto a vocês hoje para que nós possamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão comum, mas que a gente, às vezes, acha que não tem, né? A gente acha que não tem, né? Que é sobre o egoísmo. Que a gente pensa assim, vamos pensar juntos, né? Então, vamos começar pensando assim. Nós nos consideramos pessoas egoístas? Nós assumimos que nós somos egoístas? Nós assumimos ser egoístas? A gente sempre tem assim um padrão de comportamento e um padrão de julgamento para aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, né? Aqueles nossos colegas, amigos, companheiros da casa espírita, companheiros de jornada, família, familiares. A gente sempre acha que o outro é egoísta, né? A gente sempre vê no outro detalhes da sua personalidade que nós classificamos como egoísta. Mas a gente se pergunta muitas vezes, será que eu sou egoísta? E quando a gente fala em egoísmo, muitas vezes a gente se refere, a gente analisando esse conceito do egoísmo nas nossas almas, a gente muitas vezes se refere, se prende a coisas materiais, né? Eu sou egoísta quando eu não quero partilhar aquilo que eu tenho, eu me considero uma pessoa egoísta, eu posso me considerar uma pessoa egoísta se eu tenho muita dificuldade em abrir mão de algumas coisas materiais para ceder ao outro, para empréstimo ao outro, para permitir que o outro também usufrua aquele meu bem material. A gente sempre se baseia muito nesses aspectos, né? Mas a gente já parou para pensar que nós também desenvolvemos esse sentimento do egoísmo, muitas vezes nas coisas não materiais. Nós desenvolvemos esse sentimento do egoísmo quando, por exemplo, a gente quer toda a atenção, de uma certa forma, para a gente, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, desde que eu seja o centro das atenções.
Está tudo maravilhosamente correndo bem, desde que os meus desejos não sejam contrariados, desde que a minha vontade não seja reprimida, desde que o meu desejo não sofra qualquer tipo de ataque, vamos dizer assim. A gente abre aspas, escreve ataque, fecha aspas, né? E a gente volta a se perguntar: nos consideramos pessoas egoístas? Será que nós somos egoístas? E aí, como definição, né, ao pé da letra, a gente foi procurar lá na internet a definição de um egoísta. E a internet diz para a gente assim, entre alguns sites que nós pesquisamos, a internet diz para a gente assim: o egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Então, se os meus interesses precisam ser muito bem considerados, em primeiro lugar, aquilo que eu penso, segundo lugar, aquilo que eu acredito, terceiro lugar, aquilo que eu estou pensando agora, quarto lugar, aquilo que eu refiz de pensamento, mas o meu pensamento ainda é o mais importante. Eu até parei para pensar sobre alguma coisa, mas o meu pensamento está corretíssimo, meu pensamento é mais importante. Então, eu tenho um amor exagerado por aquilo que eu possuo. Seja ele o meu pensamento, seja a minha ideia, seja a minha opinião, seja o meu apego às coisas materiais, mas é aquilo que eu possuo. Então, é um amor exagerado, onde eu acho que somente o meu está certo, somente o meu ponto de vista está certo, né? E aí, a gente continuando nessa pesquisa da internet, né, ele diz assim para a gente: o que é uma pessoa egoísta? Uma perguntinha lá da internet. O que é uma pessoa egoísta? É alguém que só pensa em si e nas próprias necessidades. Vamos começar a pensar sobre isso, hein? Fazer um trabalho de casa. É alguém que só pensa em si e nas próprias necessidades. A gente não é assim, né? O meu vizinho é. O meu vizinho é, olha, eu vou te contar, viu? Que o meu vizinho, ele é desse jeitinho. Eu não, a gente não, né? Mas o vizinho da gente tem esses defeitinhos, né? Ele só pensa em si e nas próprias necessidades. Se coloca, ainda, uma pessoa egoísta, é aquela que se coloca, na maioria das vezes, em primeiro lugar, desconsiderando os demais, mesmo que o magoe. E aí a gente sempre pensa assim, né? A gente sempre fala assim: fulano se magoou só porque eu mantive meu ponto de vista. Mas bobagem, uma bobagemzinha à toa. Fulano é assim mesmo, ele se melindra com muita facilidade, e a gente não deve se melindrar com facilidade, porque o meu desejo está lá em primeiro lugar. Se o meu desejo for para segundo lugar, a gente às vezes aceita, mas não aceita muito bem, e diz assim: pode ser, mas eu acho que o meu ponto de vista é mais abrangente. Eu acho que o meu ponto de vista é mais certo. Eu acho que o meu ponto de vista é mais condizente com a situação que a gente está atravessando. Então, eu até aceitei, de novo aí, entre aspas, a posição do meu amigo, mas eu acho que aquele meu ponto de vista, sinceramente, é mais correto. Ele é mais correto. Eu até vou defender de uma forma bem peculiar essa minha posição. Eu vou dar todos os pontos através dos quais eu acredito que a minha opinião seja a melhor, né? E aí a gente não quer ter esse comportamento, né? A gente não quer esse comportamento. E a gente procura uma desculpa. Então, que desculpa que a gente procura? O meio acadêmico, o meio científico, de uma certa forma, ele está buscando, dentro do programa do corpo humano, dentro das características do corpo humano, ele está buscando justificar esse comportamento através de um gene, ou seja, é genético. A ciência quer comprovar que o egoísmo é genético. Por quê? Porque a gente precisa justificar aquilo que a gente tem, mas que a gente não gosta muito. Eu preciso justificar as razões do meu comportamento. Eu preciso dizer que eu não tenho nada a ver com isso, se isso é genético. É genético,
Então, o que eu posso fazer com isso? Não é muito agradável, mas eu tenho, mas é genético, sabe? Eu herdei lá, talvez, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, é genético. E o meio acadêmico está querendo justificar isso. E vem a doutrina espírita e vai dizer para a gente que não é bem assim, não, né? Que não é bem assim, não. Que esse comportamento que a gente tem, esse comportamento que a gente como é que se diz? Está, de uma certa forma, querendo, como é que se diz? Justificar esse comportamento, ele não é bem assim, não. Não é dessa forma que ele acontece, não. Tá? O que a doutrina espírita diz para a gente? Olha só. O que a gente tem de transmissão? A gente olha lá nos livros da doutrina espírita e naquele livro do. Como é que é o nome do autor, Vânia? Eu esqueci agora. Nossos filhos são espíritos, tá? De uma certa forma, ele vem dizendo isso para a gente, né? Que nós herdamos, o que nós herdamos são os nossos caracteres físicos. Nós herdamos dos nossos ancestrais, dos nossos familiares. Cor dos olhos, cor de cabelo, tipo de cabelo, se o cabelo é liso, se é ondulado, se é crespo, de que forma é esse cabelo, a cor que esse cabelo tem, se é preto, se é castanho, se é cor de mel, se é louro, se é mais claro, se é mais escuro, né? A gente herda lá dos nossos pais. A gente herda o nosso grupo sanguíneo, né? Se a gente tem o grupo do grupo sanguíneo A, do grupo B, do grupo AB ou do grupo O. O nosso RH, se nós temos um sangue com RH positivo ou negativo. Nós herdamos uma série de outras situações orgânicas do nosso corpo físico. Isso nós herdamos, né? Os genes do nosso pai, ao juntar com os genes da nossa mãe, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, para se formar aquela célula que vai dar origem a todos os seres humanos, a célula ovo ou zigoto, ele vai levar, o espermatozoide tem parte desses genes, o óvulo tem outra parte desses genes. Quando os dois se juntam, né, aquele número que caracteriza a espécie humana, de 46 cromossomos, então esse grupo, esse número de cromossomos, eles são refeitos, eles voltam ao seu número principal, e esses genes vão se acomodar lá. Se eu tenho uma característica física que é dominante em relação à outra, então o que vai prevalecer na minha característica física é aquela característica dominante. Por exemplo, se eu tenho olhos azuis, se a minha mãe tem olhos azuis e meu pai tem olhos pretos, o olho azul não vai ser predominante sobre o olho preto. Ele pode até nascer um filho de olho azul, se eles não forem tão puros para aquele caráter, se tiver uma misturinha ali, né? Que a gente chama de recessivo e dominante. Então, se tiver essa característica, você pode até ter, mas o papai precisou de ter aquela característica e a mãe também. Então, isso nós herdamos. Agora, vaidade, orgulho, teimosia, desobediência, rebeldia, isso a gente não herda do pai e da mãe, não. Isso a gente tem do espírito. É uma característica do espírito que tem essas características, que tem essas qualidades, né? Que tem lá essa característica do seu patrimônio espiritual. É o nosso patrimônio espiritual. E aí a gente pode perguntar assim, olha só, Vânia, então você me explica uma coisa. O meu filho, ele é extremamente parecido com o meu marido. Ele é extremamente parecido com o meu sogro. Ele é igual. O comportamento deles é muito semelhante. Se isso não é hereditário, se não é transmitido pelos genes, se não está lá nos nossos cromossomos, como é que eles adotam esse comportamento, como é que eles apresentam esse comportamento que é tão semelhante? E a gente lembra de uma questãozinha pequenininha que a gente chama de afinidade entre os espíritos. São espíritos que têm afinidades entre determinadas características da sua personalidade.
Então, a gente vê que o pai, que o meu filho é muito semelhante, o gênio, o temperamento, a maneira de proceder do meu filho é muito parecido com a característica do meu marido. É muito parecida com a característica do meu sogro. E como é que você me explica isso? Dessa maneira. Porque a gente precisa encontrar uma justificativa para aquilo que a gente, às vezes, não se agrada muito, não, né? Quem é professor, eu sou professora aposentada e dei aula durante 34 anos. E nesses 34 anos, a gente vai adquirindo uma esperteza, entre aspas, também, né? Uma visão muito clara disso, dessas situações. Porque quem é professor, se você tem um aluno que você chama a família para você poder conversar sobre aquele aluno, quando eu digo esperteza, é esperteza no sentido do feeling, de perceber, tá? De pensar só nisso, de estar assim pronto para perceber o que vai ouvir. Muitas vezes a gente até sabe o que vai ouvir. Se você tem uma criança que você, na sala de aula, ela apresenta um comportamento que, de uma certa forma, é um empecilho para o aprendizado dele, para o sistema de aprendizagem dele e para o sistema de aprendizagem daquele grupo, e quando você chama o responsável para conversar, você quer entender o que está acontecendo, você quer entender por que aquela criança apresenta aquele comportamento X. Se você está conversando com a mãe, a resposta que a gente, na maioria das vezes, 99% das vezes, a gente escuta é essa: professora, é igual um pai, ele puxou o pai, meu marido é assim mesmo. Meu sogro é idêntico, ele é igualzinho. Meu marido puxou meu sogro e o meu filho puxa os dois. É igualzinho. Sem tirar nem pôr, ele é igualzinho ao meu marido, igualzinho ao meu sogro. Então é deles. O que eu posso fazer, professora? É deles. E como é que você vai dizer para a mãe que não é deles, né? Que não é deles determinados aspectos na orientação dessa criança? A gente sabe, quem é mãe sabe disso, quem é pai sabe disso, quem é avó, quem é avô, quem é tio, a gente sabe disso, determinados gatilhos que a criança tem, que às vezes a gente não presta atenção na hora, mas mais tarde a gente presta atenção naquilo, né? Se, ao contrário, você está conversando com o pai, se é o pai que veio conversar com você a respeito do comportamento, do proceder daquela criança, aí a resposta é o contrário. Ah, professora, a senhora não conhece a mãe dele. A senhora não conhece a mãe dele. A minha esposa é assim, teimosa, malcriada, desobediente. Eu corto um dobrado para poder orientar essa criança. Mas é igual a ela, igualzinha. A minha sogra é assim, minha cunhada é assim, todo mundo é assim. Como é que ela poderia ser diferente? Como é que essa criança pode ser diferente? Porque, de uma certa forma, quando a gente tem essa resposta, a gente está dizendo assim: olha só, eu não tenho nada a ver com isso, não. Não é o meu projeto educacional que está falhando, não, sabe? Não é, não. É assim, é do corpo, é do espírito, nem do espírito eles falam, né? É da pessoa, é assim, igual a mãe. E aí a gente justifica, né? A gente justifica. E quando a gente analisa, vamos ver quem nunca analisou isso. Eu tenho um vizinho que ele é, assim, terrível. O filho do meu vizinho, ele é muito rebelde, ele é egoísta, ele é respondão, ele é malcriado, ele é um menino que ele dá o que pensar para aquela mãe e para aquele pai. O meu filho é exatamente assim. Mas o meu filho não é malcriado. Meu filho não é respondão, meu filho é temperamental. Meu filho tem momentos em que ele é um doce e tem momentos que ele não carrega desaforo para casa, mas de jeito nenhum. Ele é temperamental. Ele luta pelo direito dele. Ele não é egoísta, ele é cuidadoso com os objetos que ele tem. Ele é cuidadoso com o brinquedo, ele é cuidadoso com o material escolar. Então, ele não empresta para os colegas, não porque ele seja egoísta, não, é porque ele sabe que o colega vai destruir aquele material dele, então, por isso, ele não empresta. Mas o meu filho é assim. Mas a gente entende como é que a gente funciona? A gente não funciona assim? Vamos pensar um pouquinho. A gente não funciona assim?
Se é com o neto, então, né, a gente passa a mão na cabeça do neto, na hora de cara feia para quem está dizendo que o teu neto é meio rebelde, né? Não é, meu neto é temperamental, meu neto é um anjo, ele é temperamental, né? Ele luta, ele sabe o que ele quer da vida, ele não leva desaforo para casa, né? Ele é assim, né? Então, a gente vai, como é dizer assim, a gente vai dando essas desculpas. E aí, teve uma vez que eu recebi uma lenda pela internet, pelas redes sociais, que conta, não sei se vocês conhecem. Quem conhece vai ouvir outra vez, tá? Quem não conhece, a gente vai pensar junto nessa lenda nessa fábula, né, que a gente vai contar aqui agora sobre isso, né? A historinha é a seguinte: numa grande fazenda, tinha a Casa Grande, era uma fazendeira muito grande, os fazendeiros eram muito prósperos, né? Tinham quantidade de gado muito grande. E dentro da Casa Grande, da casa principal, existia um ratinho. O ratinho morava ali na Casa Grande. Lá no buraquinho dele, na toquinha dele, ele morava lá. Um belo dia, ele vê chegar um pacote na casa, né, na sala da casa. Quando abrem o pacote, os donos tiram de dentro do pacote uma ratoeira. Ele fica desesperado com a ratoeira e sai pela fazenda, sai pelo quintal afora, avisando os outros bichinhos que tinha uma ratoeira na fazenda. Aí o primeiro que ele encontra é a galinha. O primeiro bichinho que ele encontra no galinheiro, ele entra no galinheiro e chega para a galinha e fala: Dona Galinha, Dona Galinha, Dona Galinha, está acontecendo uma coisa terrível, Dona Galinha. Chegou uma ratoeira na Casa Grande, tem uma ratoeira na Casa Grande, nós estamos correndo perigo. Aí a galinha, vamos ver se a gente consegue se identificar nesses bichinhos, nesses animais. A galinha olha para ele e fez assim: tá bom, seu ratinho, tem uma ratoeira lá na casa. Mas eu não estou lá dentro da casa, eu estou aqui fora no galinheiro. O que eu tenho com isso? O que essa galinha, o que essa ratoeira está me ameaçando? Quem está lá dentro é o senhor. Então, o senhor, meu amigo, é que tem que tomar cuidado com a ratoeira lá dentro. Eu estou aqui fora, longe, aquela ratoeira não me ameaça em nada. Fica calmo, volta lá para casa, fica calmo, fica tranquilo, que eu vou rezar para você. Mas você é que tem que tomar cuidado, porque para mim ela não está fazendo mal nenhum. Ele sai dali desolado, chega até o chiqueiro e começa a conversar com o porco. Seu porco, você precisa me ajudar, seu porco, porque eu descobri que lá na Casa Grande tem uma ratoeira, nós estamos correndo perigo. Aí o porco que estava lá, né, chafurdando lá no chiqueiro, estava lá mexendo nas suas coisas, fala para ele, fala assim: não, seu ratão, para mim isso não representa absolutamente nada. Eu estou aqui fora, eu estou longe, eles nem sabem que eu existo muito aqui fora, não. Eles vêm de manhã, jogam a minha comida aqui e pronto, depois ninguém aparece por aqui, não. Então, eu não corro perigo nenhum, não. Vai lá o senhor tomar conta disso, porque quem está correndo perigo lá é o senhor, eu não estou correndo perigo aqui, não. Aí ele sai dali também desolado, aí chega até o curral. Aí vai conversar com a vaca. A vaca estava lá pastando, lá, né, no terreno. Aí ele chega para a vaca: Dona Vaca, Dona Vaca, eu descobri que nós temos uma ratoeira lá na casa e nós estamos correndo perigo, Dona Vaca. Aí a vaca olha para ele e fala assim: Ô, seu ratão, você olha para mim. Se eu acho que com o meu tamanho eu estou sendo ameaçado por uma ratoeira, o que essa ratoeira está me ameaçando, seu ratão? Olha para mim. Olha o tamanho da ratoeira, olha o meu tamanho. O senhor preste atenção, vê se isso está me ameaçando de alguma coisa. Esse problema, eu sinto muito, é seu. O senhor é que tem que ir lá para casa e tomar cuidado, porque a única pessoa aqui, o único bichinho aqui, pessoa não, né? O único bichinho aqui que corre perigo é o senhor. Só o senhor. Aqui ninguém corre perigo, só o senhor corre perigo. Aí o que o rato fez? Ele volta para casa, desolado, porque ele não encontrou apoio em ninguém. Porque, segundo eles não estavam correndo risco. Só ele, o rato, estava correndo risco. Ele volta lá para casa morrendo de medo, entra lá na toca dele triste, porque ninguém conseguiu escutá-lo direito, ninguém conseguiu ouvir as suas lamentações. Ele fica lá na toquinha dele, né, cheio de medo, com muitos cuidados, para que a ratoeira não o atingisse. Bom, na noite seguinte, ele escuta um barulho imenso, imenso.
alguém caindo no chão, fazendo aquele barulhão. Quando ele chega na ponta, assim, na porta lá, na portinhola da sua toca, ele olha lá para a sala e vê a dona da casa caída no chão e alguma coisa presa lá na ratoeira. O que aconteceu? A dona da casa levantou durante a noite para fazer alguma coisa. Existia uma cobra que estava andando ali pela sala. Quando a cobra tocou na ratoeira, que estava armada, quando a cobra tocou na ratoeira, o mecanismo da ratoeira desarmou, a cobra ficou presa, a dona da casa estava andando por perto, a cobra, com o seu sistema de defesa, com o seu mecanismo de defesa, picou a perna da dona da casa, né? Da dona lá da casa, picou a perna. E quando ela caiu porque tinha sido picada e estava sentindo dor na perna. Aí foi aquele alvoroço tremendo, o ratinho lá dentro da toquinha dele. Foi aquele alvoroço tremendo, corre daqui, corre dali, corre daqui. E ela é socorrida, ela é atendida, fazem curativo, mas ela não fica bem. Ela fica doente, ela fica com prejuízo, com os danos causados pelo veneno da cobra que foi inoculado na sua circulação sanguínea. Bom, ela fica em casa doente, né? Fica lá doente, coisa e tal, não sei o que lá, e os parentes não, os vizinhos iam visitá-la, iam lá visitá-la, mas ela estava lá doente. Aí a gente para e pensa, né? Qual é a comida ideal para uma pessoa que está acamada, que está doente? Qual é? O que faz bem para a alimentação? Uma canjinha, né? O que o fazendeiro faz? Vai no galinheiro, pega uma galinha, mata a galinha, e com a galinha, aquela galinha gorda, bonita, ele faz uma canja para que ela possa tomar a canja e se alimentar e se recuperar do acidente que ela sofreu. Então, a galinha morreu, né? Foi embora. Bom, ela não melhora, e as visitas começaram a acontecer na casa dela, né? Iam visitar. Como eles eram muito influentes da região, conheciam muitas pessoas, muitas visitas, muitas pessoas foram visitar. Como tinha muita gente, era um trânsito de gente muito grande, ele resolve providenciar uma alimentação numa quantidade maior para poder atender a todas as visitas. O que ele faz? Vai lá no chiqueiro, pega um porco, mata o porco e assa o porco, assa aquele leitão, assa o porco e faz um almoço farto para poder atender as visitas que a esposa dele estava recebendo naquele momento. Então, o porco, que também estava longe do chiqueiro, estava longe da casa grande, também acabou perdendo a vida dele para poder servir de alimento para aquelas pessoas que estavam visitando. Ela não melhorou, ela foi internada, ela não melhorou. Foi se tratar e coisa e tal, mas ela não melhorou. Ela acabou falecendo em função daquele acidente que ela sofreu. Muitas pessoas, o velório era realizado dentro de casa, muitas pessoas, uma quantidade imensa de pessoas, uma multidão de pessoas foi para o velório. Como era muita gente, o que o fazendeiro fez? Pegou uma vaca, matou a vaca para poder fazer um assado, fazer churrasco, fazer comida para dar de alimentação para todas as pessoas que foram para o velório e que ficaram para o enterro também, né? Conclusão da história. Sempre que existir uma ratoeira na casa grande, toda a fazenda corre risco. A galinha não ouviu e acabou morrendo para servir de canja, para fazer a canja. O porco também não se importou com a agonia do seu ratinho e também acabou padecendo para servir de alimentação. Idem com a vaca. A gente se enquadra em algum desses acontecimentos, desses bichinhos? Será que a gente se enquadra nisso? A gente se enquadra em muita coisa, né? Porque a dor do outro é sempre a dor do outro. Porque o egoísta, ele acha que a dor dele é maior que a dor do outro. Ele tem dificuldades para compreender
a dor do outro. Ele pode até entender a dor do outro. Ele pode entender que uma dor renal foi ocasionada por um cálculo, por uma circunstância qualquer, que desencadeou um mau funcionamento daquele órgão e que acabou culminando com a dor. Ele pode entender, mas ele não consegue compreender, aquilatar a dor que aquele seu próximo está sentindo. Como ele não consegue aquilatar isso, quando ele não consegue compreender, então ele acha que a dor do outro não é uma dor tão grande assim. Se fosse ele a sentir a dor, ele saberia que a dor dele é muito grande, porque a gente só tem a dimensão da dor quando ela é nossa. A gente só tem a dimensão da felicidade quando ela é nossa. A gente não consegue dimensionar a felicidade do outro, nem dimensionar a dor do outro. Mas quando é nossa, a gente entende, né? É o caso do meu vizinho, que é egoísta, e o meu filho, que é precavido, é cuidadoso, né? É a mesma coisa. Então, eu não consigo aquilatar a dor do outro. Eu sempre acho que para o outro tem solução. O outro tem solução. O outro tem uma solução, uma coisa que não é tão grande assim. Aí a gente acha que o outro não tem muita fé, que ele não tem muita confiança, que ele não confia em Deus, que ele não confia em Jesus, né? Ele não confia nisso, né? Por isso, a dor dele se torna maior. A coisa de um ano e pouco atrás, uns 2 anos atrás, quase 2 anos por aí, assim, a minha irmã teve um problema de saúde que até a gente descobriu o que foi uma coisa assim complicada. Depois a gente descobriu, graças a Deus, não foi nada sério. Mas até a gente saber o que foi complicado, né? Ela apareceu com uma dor abdominal muito grande e levada para o hospital, numa tomografia que ela fez, ficou constatado que ela estava com uma estrutura no fígado, que o médico falou que poderia ser até uma coisa assim, já que poderia ser esperada. Ela já tinha operado a vesícula, e muitas vezes, não é corriqueiro, mas pode acontecer de quem já operou a vesícula, acabar havendo a formação de cálculos nos canais do fígado, nos canais biliares. E ela estava com um cálculo lá, uma coisa, uma estrutura, que ele não entendeu, ele precisava de um outro exame complementar para saber se aquilo se tratava de um quisto, se era um cisto, se era uma tumoração maligna, para poder conduzir o tratamento mais adequado possível, né? E ela teve que fazer uns outros exames, e até fazer esses exames, até sair o laudo desses exames, a preocupação de todos nós era que pudesse ser uma tumoração maligna, né, naquela circunstância ali, né? E a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado, a gente fica não é duvidando, mas a gente fica preocupado mesmo, né? Achando que pode acontecer, que pode vir a acontecer, coisa e tal. Aí eu conversando nessa época com um amigo meu, um grande amigo meu, ele é muito meu amigo, ele é espírita há muitos anos, ele tem mais tempo de espiritismo do que eu tenho, e aí eu conversando com ele, ele fez assim para mim, eu entendi por que ele falou, tá? Ele fez assim para mim: Vânia, você estuda, você faz curso, você dá aula, você faz palestra, você faz seminário, você faz congresso. Você não sabe que é assim? Você não conhece a coisa, você não sabe que é assim? Que aquilo que a gente tem que passar, a gente vai passar? Você não tem esse entendimento? Você não consegue ter essa compreensão? Aí eu falei para ele: eu tenho essa compreensão, eu tenho esse entendimento. Mas você me dá o direito de ficar triste? Você me dá o direito de chorar? Eu tenho o direito de chorar. Eu não devo me desesperar, eu não devo me revoltar. Mas eu tenho o direito de ficar triste, eu tenho o direito de chorar. Você me dá esse direito? Você me dá o direito de eu externar a dor que eu estou sentindo, a preocupação que eu estou sentindo? Porque é isso que a gente faz, não é? É isso. Eu entendi o comportamento do meu amigo. Ele quis, de uma certa forma, dizer para mim assim: você tem o conhecimento, então você se apoia no conhecimento e tenta contornar o teu coração, ouvir o teu coração e acalmar o teu coração. Eu entendi o recado dele perfeitamente. Talvez ele não tenha sido assim muito feliz na maneira como ele falou, mas eu entendi o recado dele. E quantas vezes nós nos equivocamos na maneira como nós falamos quando o nosso próximo está passando por uma dificuldade? É muito raro disso acontecer com a gente? Não é muito raro, né? Não é muito raro,
né? Outras vezes a gente imagina assim, olha só, para estar passando por esses problemas é porque deve ter, né, um karma, deve ter algum problema lá, então chegou a hora de expiar esse problema. A gente vai encontrando justificativas, né, para justificar aquele nosso sentimento. Isso não é o egoísmo, é o egoísmo material, mas é o egoísmo do nosso sentimento. É o egoísmo do que eu tenho esse conceito e eu vou defender esse conceito até o fim. Né? Eu tenho o dever de compreender, sem sombra de dúvida, né? Mas eu posso adoçar esse meu dever, eu posso adoçar esse meu entendimento, tornando esse meu dever em compreensão. Eu uma vez assisti numa palestra do Haroldo Dutra, eu não me lembro qual foi, que ele falava justamente sobre isso, sobre dever e compreensão. Eu não me lembro qual foi. E ele dizia o seguinte, ele fez assim, olha só, vamos imaginar que uma pessoa tenha o dever de colocar uma mesa, arrumar uma mesa para uma refeição. O teu dever diz que você deve pegar uma toalha e esticar sobre aquela mesa para que ela seja forrada, para você colocar ali todos os utensílios, tá? Então, você pega a toalha, você estende a toalha, arruma a toalha, estica direitinho, mede lá direitinho, aí você bota pratos, pires, xícaras, o que você for precisar para fazer aquela refeição. É o teu dever de chegar lá e arrumar, você está arrumando. Quando você pega, né, um jarrinho, pode ser um vidrinho que você pega, bota água nesse vidrinho, e você coloca flores naquele vidrinho, e você coloca no centro da mesa, para você enfeitar a mesa, você colocou amor naquilo que você fez. Você exerceu o seu dever de arrumar a mesa, mas você colocou uma dose do teu amor quando você teve a preocupação de tornar aquele mini ambiente ali da refeição mais agradável, mais alegre, mais bonitinho. Isso é amor. O dever é arrumar, o amor é quando eu torno mais agradável. O meu dever é compreender, o meu dever é entender, mas quando eu compreendo, eu coloco amor naquilo que eu estou fazendo, né? E aí a gente pergunta assim, mas se as pessoas não podem mudar, a gente não pode mudar quando a gente amadurece? Pode. Quando é que a gente amadurece em relação a essas coisas? Quando a gente sofre as consequências que muitas vezes a gente não quer sofrer, não é? Quando a gente sofre. Quando a gente, de uma certa forma, fica assim, angustiado, agoniado, por um ato que a gente cometeu e que não foi o ato mais correto possível, que não foi o ato mais amoroso possível. Aí depois, muitas vezes, a gente não pensa assim, puxa vida, eu poderia ter feito de maneira diferente, eu poderia ter ouvido um pouco mais, eu poderia ter compreendido um pouco mais, eu poderia ter estendido a minha mão um pouco mais, eu poderia ter aberto os braços para acolher um pouco mais, mas eu não fiz. E porque eu não fiz, eu causei sofrimento em alguém quando eu poderia ter evitado isso. Às vezes, essa dor bate lá dentro da gente. Aí, quando a dor bate lá dentro da gente, a gente aprende. A gente aprende a pensar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? A encher a boca de água quando a gente não quer responder de uma forma que seja agressiva, né? Aí conta até 10, até 20, até 100. Reza uma vez, reza 2 vezes, aí a gente aprende, né? A gente fica com um sentimento de culpa, muitas vezes, que a gente não tinha necessidade de sentir, a gente não tinha necessidade de passar por aquilo, mas porque naquele momento que a gente podia ter feito diferente, a gente não quis abrir mão daquilo, não quis abrir mão daquele conceito, não quis abrir mão daquele ponto de vista, não quis abrir mão daquela fala, não quis abrir mão de nada, de nada. Aí a gente fica com esse sentimento de culpa.
E o sofrimento, que a doutrina espírita não coloca para a gente como sofrimento, coloca para a gente como reeducação, porque é consequência do nosso ato, consequência da nossa escolha. Nós escolhemos agir de uma determinada forma, e, como consequência, nós temos um determinado hábito, nós temos um determinado maneira de se comportar. Quando nós sofremos essas consequências, a gente pensa duas vezes, né? A gente para e a gente pensa duas vezes. A gente quer um mundo melhor, a gente quer uma sociedade mais fraterna, a gente quer uma sociedade mais solidária, a gente quer uma sociedade mais amiga, a gente quer uma sociedade mais responsável. Mas muitas vezes a gente não dá o braço a essa responsabilidade, a essa fraternidade, a esse amor. Né? Muitas vezes a gente não dá o braço a isso. A gente acha que com a gente não vai ser daquele jeito, vai ser diferente. E a gente sabe que não existe privilégio na lei divina. Todos nós somos artífices da nossa própria circunstância de vida. Nós construímos e nós resgatamos. Né? Esse planeta vai mudar, esse planeta está mudando. Ele é um planeta de provas e expiações que vai passar para um planeta de regeneração. Ele está passando, mas é preciso que nós nos modifiquemos para auxiliar a mudança desse planeta. É preciso que isso aconteça, né? É preciso que isso possa existir para que a gente entenda o que pode estar acontecendo conosco, né? A gente tem essa ideia, a gente tem essa como é que se diz? Essa questão com a gente, né? Então a gente vai precisar que a gente se melhore para que esse planeta também se melhore com a gente, entende? A gente vai precisar disso, né? Para que ele se melhore junto com a gente, né? E aí o Evangelho vem dizer para a gente que essa chaga da humanidade ela deve desaparecer quando nós atingirmos o nosso progresso moral, que é para isso que nós estamos sendo criados, é para isso que nós estamos existindo, né? E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode, como é que se diz, se aplicar em relação a isso? A gente se conhecendo. Quando a gente se conhece, quando a gente passa para essa compreensão, a gente começa a entender. A gente quer um planeta melhor, então a gente precisa trabalhar com isso. E tem então, a gente tem um planeta melhor, a gente precisa melhorar. E eu só vou melhorar se eu me conhecer. É aquela velha questão, né, que Santo Agostinho já nos avisa. Eu preciso me conhecer, desenvolver em mim determinados padrões de comportamento que vão beneficiar a todos que estão do meu lado. A todos que estão do meu lado, né? A todos. Tem um texto, uma passagem de Francisco de Assis, no livro Francisco, o Sol de Assis, em que ele estava fazendo lá o jejum no mosteiro. Ele estava fazendo o seu jejum lá no seu mosteiro com ele, e ele acorda uma noite com um companheiro chorando. Aí ele chega no quarto do companheiro e pergunta: por que você está chorando? E o amigo diz para ele assim: pai, eu estou com muita fome, eu não vou conseguir ficar em jejum. Aí Francisco de Assis pergunta para ele: o que você quer? Você quer comer? Então vamos lá para a cozinha para a gente comer. Aí os dois vão para a cozinha. Aí quando chegar, o que você quer comer? Aí o companheiro diz que ele quer, ele vai, abre lá a geladeira deles, lá, né, o compartimento, retira um frango, prepara aquele frango, e ele, Francisco de Assis, ele senta para comer junto com aquele companheiro, para que aquele companheiro não se sentisse constrangido de estar quebrando o jejum. Eles se alimentam e o companheiro fica saciado de fome, né? Francisco de Assis. Francisco de Assis abre mão do seu jejum para que ele possa alimentar aquele amigo
ele não se sentir constrangido. E a gente, muitas vezes, se pergunta, mas isso é tão simples, você não entende que isso é tão simples? Então, a gente precisa, meus amigos, a gente precisa avaliar o comportamento da gente o tempo todo, durante o dia, nas nossas atividades, nas nossas atitudes, em família, no núcleo social, na casa espírita, e compreender também, muitas vezes, que se o companheiro não consegue corresponder àquilo que a gente quer, é porque ele ainda não tem condição. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa entender, para depois a gente compreender, para a gente poder aceitar e, consequentemente, amar. Que muitas vezes a gente ama, mas as pessoas que estão da porta da rua da nossa casa não entendem muito, né? A gente precisa, então, dilatar a compreensão do que o outro passa por dores, que o outro passa por dúvidas, que o outro passa por desafios, né? E procurar cercá-lo com todo o carinho que existe na nossa alma, porque a gente também precisa desse carinho. A gente precisa desse carinho, a gente precisa desse amor, a gente precisa dessa compreensão. Nós precisamos dessa fraternidade. E Jesus deixou muito claro para a gente, quando ele nos avisa assim: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, é esse amor que a gente precisa, de uma certa forma, colocar em prática. Né? Colocar em prática para ouvir um pouco mais, para caminhar um pouco mais, para estender a mão um pouco mais, abrir os braços um pouco mais, né? Se doar um pouco mais, né? É o que a gente precisa fazer, né? Porque o egoísmo, lá dentro da nossa alma, a gente ainda tem. A gente ainda tem. Né? Então, a gente precisa dilatar esse nosso amor, dilatar essa nossa compreensão, né? Para que a gente possa entender essa lei de justiça, de amor e de caridade. Meus queridos, eu não sei onde que a gente parou, como é que a coisa continuou, tá? Para mim, eu estou com um retorno aqui, com um delay aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir aquilo que a gente pôde, né? E como boa professora, eu deixo o trabalho de casa para a gente pensar. Isso. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Querida Vânia, foi muito proveitoso o seu trabalho, feito com esse carinho, que nós vamos refletir muito. E que possamos ser nós, né, esses exemplos desse movimento novo de abraçar o amor, como você trouxe aí. É amor ao próximo que nós vamos combater esse egoísmo, que é nosso ainda. Mas você trouxe um trabalho maravilhoso. Muito obrigada mesmo, tá bom, minha querida? Obrigada. Beijo muito grande. Agradeço mesmo. Nós agradecemos de coração. E nesse momento, então, nós vamos elevando, continuando com o nosso pensamento elevado, para agradecer a Deus essa oportunidade que nos deu, Senhor, de estarmos refletindo com esse trabalho maravilhoso da nossa irmã Vânia, para que possamos refletir nas condições de como podemos nos melhorar no dia a dia, no trato com as pessoas, olhando para nós mesmos, se tudo que nós queremos de bom, que possamos fazer também para o nosso irmão. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e que possamos, no dia a dia, estar praticando com nossos semelhantes. Pedimos, Senhor,
as suas bênçãos para todos aqueles que estão ainda com o coração endurecido, para que possam olhar dessa maneira, com mais doçura para o seu semelhante. E que nós sejamos exemplo para que isso aconteça com todos nós. As bênçãos nós pedimos, Senhor, para nossa irmã e para todos nós, agradecendo a nossa mentora Zilda Gama e esses bons espíritos, a Deus e a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã, você receba um abraço muito carinhoso de todos nós. E que volte mais vezes. Eu agradeço muito e recebam também o meu abraço carinhoso. Muito bom. Fica com Deus. Sempre que precisar, se eu puder ajudar, estou aqui, à disposição. Que bom. Audio Jungle.